Deus, acima de tudo e de todos. O Senhor é Deus, acima de tudo e de todos. Sim, meu Deus, meu Pai, nós queremos nesta noite, papai, exaltar e glorificar o teu santo nome. Não há outro Deus além de ti, tu és único e verdadeiro, Senhor. Aleluia, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome. Irmãos, que coisa linda nós estarmos na casa do Senhor. Eu estou dando um tempinho para poder nós iniciarmos às 19 horas, que é o horário que nós temos acertado aí para começarmos a nossa palavra, a nossa pregação, no poder do nome de Jesus, nosso Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, para que haja alegria e regozijo em nossos corações. Irmãos, Deus preparou este dia para que a gente tenha alegria. Agora, nós não vivemos só de alegria, irmãos. Nós não vivemos só de alegria. Nós temos... Nossa vida, irmãos, é como o mar. Tem ondas. Sobe, desce. Nossa vida é assim. Até porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Bom ânimo. Irmãos, é fácil. É fácil ter bom ânimo? Não, não é fácil. Não é fácil. Agora, nós fomos chamados, irmão, porque Deus tem um plano, um propósito em cada um de nós, na vida de cada um de nós. Nas nossas vidas, Ele tem um propósito. Sabia disso? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ou você está pensando que Deus me tirou lá do interior do Maranhão, de uma ilha de pescador, aonde meu pai era analfabeto, aonde a minha mãe era analfabeta, aonde meu pai era alcoólatra. Deus tinha um propósito, gente. Só Deus para fazer isso. Ele falou que o tubarão não me engoliu. Eu morava no interior ainda. Eu morava no interior, eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, quando os pescadores pescaram um tubarão e trouxeram o tubarão. A primeira vez que eu vi um tubarão ao vivo assim. Um tubarão. Ele tinha mais ou menos, era grande, irmãos, tinha mais ou menos uns 5 metros de comprimento. A boca do tubarão era mais larga do que isso aqui, a boca do tubarão. Agora só tinha um detalhe. Escuta essa aí, olha para cá, por favor. Eu nunca tinha visto. Os olhos do tubarão era verde ou azul. A coisa mais linda era os olhos. Os olhos dele é do tamanho dos olhos de uma galinha. Olha o olho de uma galinha, é pequenininho, né? O olho do tubarão é daquele tamanho. Só que o olho dele é verde. É o verde, a coisa mais linda é o olho dele. Agora, a boca dele cheia de dentes, meus irmãos, faz medo. Só ele morto, você tem medo? Imagine ele vivo, né? Mas eu tive esse prazer de ver um tubarão ao vivo, assim, terrível. Então, não é brincadeira, não, tá? Você imaginar, gente, por ali, por onde eu passei N vezes, esse bicho estava lá de baixo, um bicho desse tamanho, né? Graças a Deus que Deus tinha um plano na minha vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória. Olha isso aqui, antes de eu entrar na pregação propriamente dita, eu dou como exemplo sempre a minha vida, irmãos. Eu não vou dar exemplo da vida dos outros. Eu digo para os meus filhos, olha, segue o meu exemplo. Essa semana eu estava conversando com a minha filha, uma das minhas filhas, tem 3 filhas, uma delas. Ela falou comigo uma coisa interessante. Ele estava no carro, eu dirigindo ela do meu lado. Essa é uma série de coisas de governo, essas coisas todas. Sabe o que ela disse para mim? Ela disse, pai, olha o que ela falou para mim. Ela disse, pai, eu tenho um prazer em tê-lo como meu pai. Eu tenho prazer de ter o Senhor como meu pai. Eu disse, é mesmo, filho? Eu tenho prazer.
porque o senhor é um homem equilibrado, o senhor está sempre dentro do equilíbrio, sabe? O senhor não puxa para um lado nem para outro, está sempre pensando, qualquer coisa. Eu penso primeiro, irmãos, antes de eu falar. Eu não falo as coisas assim, não. Não falo. Mesmo que alguém me acuse de alguma coisa, eu não falo. Eu aprendi a fechar minha boca. Para isso que Deus colocou em mim, em você também, 2 ouvidos e uma boca. É para nós ouvirmos muito mais e falarmos muito menos. Tá? Mas nós estamos aqui para adorar o Deus vivo. Vamos dar início ao culto desta noite. Dar início não, a palavra. Eu gostaria que você abrisse, convido você também que está do outro lado, na sua casa, no trabalho, onde você estiver, no Uber, liga aí o seu celular. Hoje nós temos palavra de Deus onde nós quisermos. Tudo que nós quisermos tem a palavra de Deus. Celular tem, tablet tem, notebook tem, computador de mesa tem, papel tem, nós temos tudo quanto é lugar, nós temos. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Gustavo botou aí na tela? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Observe, irmãos. Eu pediria até que todos atentassem para isso que está aí. Está na tela, não está, Gustavo? Ótimo. Eu vou ler, você vai acompanhar. De repente, a minha versão está diferente da dele ali, mas é a mesma coisa. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, pois todos participamos do único pão. Irmãos, vocês viram que esse texto aí falou 2 vezes a palavra comunhão. Esse texto nos lembra que a ceia nos lembra que em Cristo somos um. Em Cristo nós somos um, amados. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. A igreja, amado, não é para haver divisão. Se houver divisão na igreja, quem fez a divisão não está em comunhão com Deus. Eu gosto de fulano, eu gosto de fulana. Fez a divisão, não está em comunhão com Deus. Aprendamos isso, meus irmãos, pelo poder do nome de Jesus, nosso Senhor. Mas também nós vamos ver um outro texto que fala sobre a vida eterna. Está lá em João 6, capítulo 6, versículo 54. João 6, 54. Botou aí, Gustavo? Está na tela, né? Eu vou ler a minha versão aqui. Observa bem. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso é sério. Isso é sério. Vou repetir, quem come a minha carne, ele está falando da ceia, é ceia. 6,54. Está na tela aí, se a irmã quiser ler aí na tela, está na tela. Quem come a minha carne, está falando da ceia. E bebe o meu sangue, está falando do vinho. Tem a vida eterna. Irmãos, observa aqui. Observa aqui. Quem não participa da ceia, quem não come do pão e não bebe do vinho ou do suco, representando o sangue de Jesus e o corpo de Jesus, ele diz que quem come tem a vida eterna. Logo, quem não come, não tem a vida eterna.
Atenta para isso. E eu, está falando o próprio Jesus, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, quer ressuscitar no último dia para estar com Ele? Quer ressuscitar no último dia para estar com Ele? Coma do pão e beba do sangue de Jesus. Amado, logo nós chegamos à conclusão de que a ceia é uma garantia de que a nossa vida em Cristo não termina aqui. A nossa vida em Cristo não termina aqui. A pergunta é, pastor, e quem não tem a vida em Cristo? E quem não tem a vida em Cristo? A vida dessa pessoa termina aqui. 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 Termina exatamente quando for levado para o cemitério. Ali terminou. Mas nós somos diferentes. A Bíblia que está garantindo isso. Que no último dia Ele vai nos ressuscitar para estar com Ele. Irmãos, o inferno é coisa muito séria. O mundo ludibria aí, o mundo maquia de outra forma, mas nós temos que entender que o mundo, que a vida lá no mundo é terrível. É terrível. É terrível. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu lamento o que acontece dentro da casa dos meus pais. Eu estive há 2 anos atrás, lá em São Luís, no Maranhão, reuni todos os meus irmãos, levei a palavra para os meus irmãos. Graças a Deus que eles estavam lá, todos. Levei a palavra para eles. Depois disso, 2 já partiram daqui. 2. E eu creio, amado, que eles receberam a palavra do Senhor com bom grado. Então, amado, nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter esse entendimento, amados. Se nós não tivermos esse entendimento, essa vida é passageira, irmãos. A Bíblia diz que essa vida é como um sopro, é como uma sombra, a sombra passa rapidamente. Nossa vida aqui é assim, irmão. Porém, aquele que o Senhor ressuscitar no último dia, esse vai permanecer para sempre. Por que vai permanecer para sempre? Porque vai ter vida com Ele, vai viver ao lado dEle, caminhar com Ele. Irmão, lá no céu não vai ter dor, lá no céu não vai ter sentimentos errados, lá no céu não vai ter enfermidades, lá no céu só vai ter paz e alegria, irmãos. Quero dizer para você também que lá no céu nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, nós temos que entender, trabalhar aqui na terra é um dever nosso, sim, nós temos que trabalhar aqui para nós termos o nosso sustento, para nós termos o pão de cada dia, para nós termos o nosso plano de saúde, para a gente ter a saúde. É preciso isso, irmãos. Disso aí, para isso que nós trabalhamos, mas eu não posso colocar o dinheiro, não posso colocar o emprego acima de Deus. Ainda há pouco eu estava conversando ali, tomando café, estou conversando com o jovem Gustavo. E o Gustavo me fez algumas perguntas interessantes, ele faz perguntas para mim. E eu explico para ele. Estava explicando para ele. E eu falei para ele, Gustavo, a Bíblia diz que o dinheiro em si, ele é bom. O dinheiro em si, ele é bom para todos nós. Porém, o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Todos os males. Vocês já observaram que toda confusão em qualquer lugar tem o dinheiro no meio? Toda confusão. Toda confusão.
Quase todos os crimes têm um dinheiro no meio envolvido. O irmão Elias sempre fala para mim, tem duas coisas nessa vida que dá confusão. Duas coisas que dá confusão. O irmão Elias, pastor Elias, sempre fala, tem duas coisas nessa vida que dá confusão. Primeiro, dinheiro. E o segundo, fala, mulher. Ele disse que o segundo é mulher, né? Tá. Quer dizer que o homem não faz confusão nenhuma. Homem é santo, né? Homem, qualquer hora dessa, todos os homens vão subir para o céu, vivinho. Né? Estou brincando, irmãos. Que história é essa? Né? Se nós só vamos subir quando Jesus nos chamar. Então, amado, nós temos que ter essa convicção, amado, de que nós temos que ter comunhão, porque nós somos igreja do Senhor. Nós temos que ter comunhão com o nosso irmão, amado, com a nossa irmã. Eu não posso vir para a casa do Senhor e começar a apontar o cabelo de fulana de tal, ou o chinelo, ou o sapato de fulana de tal, ou a calça, ou o vestido de fulana de tal. Vocês já observaram que só se observa as coisas das mulheres? E os homens? E os homens? Está errado. Então, amado, esta igreja tem honra tanto o homem quanto a mulher. As mulheres são honradas nesta igreja, porque elas são especiais também para o Senhor. Agora, nós não podemos esquecer disso, meu irmão, que a vida eterna, aliás, quem bebe o sangue de Jesus e come da sua carne, vai ter vida eterna. Por isso a importância de nós virmos para a ceia. É na ceia, irmão, que isso acontece. Então, amado, que essa palavra se aplique em nossos corações e que nós possamos fazer, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a vontade de Deus. Irmão, nós temos que nos preocupar. Irmão, igreja, todos nós temos parentes que não são crentes. Todos nós temos. E eu tenho uma carrada de irmãos. Então, amado, eu tenho que me preocupar com eles também. Orar por eles. Clamar a Deus para que Deus salve essas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Eu sei, irmão, que é o inferno. Eu sei o que é o inferno. Eu já fui lá? Não. Mas já participei, quando eu era ímpio, de coisas que não era conveniente, que não era santa. Eu já participei dessas coisas que não eram santas. Então, eu sei o que é isso. Por isso, irmãos, eu sempre oriento a igreja, vamos nos santificar, vamos invocar a Deus. Irmãos, não existe crente perfeito, não existe crente, nem homem nem mulher perfeitos. Nós somos limitados, nós temos limitações, e como temos? Agora, o que eu não posso é estar apontando a limitação do meu irmão, isso eu não posso. Ou você está pensando que o crente não percebe quem tem limitações na congregação? Claro que o crente percebe, claro que o pastor percebe, mas eu não posso estar apontando, não é conveniente. Eu tenho que sempre exaltar a pessoa, o nome do Senhor através da vida do meu irmão e da minha irmã, pelo poder do nome de Jesus nosso Senhor. Amém, meus amados? Que esta palavra se aplique em nossos corações. Agora nós vamos entrar na ceia propriamente dita. Vai ser também bem breve. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 11. Missionária, leia, por favor. Missionária, leia. Missionária. 23, 11, de 23 a 32.
de 23 a 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for convosco. Amém. Pode orar. Ora, aproveita. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por este momento, meu Deus, aqui reunidos no seu seio, Senhor, para podermos participar da tua ceia, Senhor, conforme o Senhor tem nos ordenado, Pai. Senhor, purifica, Senhor, os nossos corações, Senhor. Nós te pedimos perdão por tudo aquilo que não é agradável a ti, meu Deus, para que possamos neste momento participar da tua ceia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Aleluia, glória a Deus, glória ao teu nome, papai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos na beleza da tua Senhor. Eu já falei e vou repetir aqui. Eu já falei e vou repetir aqui. A ceia é a maior representação de comunhão na igreja. A maior representação